Sim, o Titino. Vamos aproveitar e começar a gravar, já que eu tinha É, esquecido aqui. boa, Vamos lá. ótimo. Quer dizer, então, e a partir desse momento, 1987, eu comecei a trabalhar com o René, mas assim, intimamente, nós fizemos uma série de coisas. O último trabalho da vida dele, que ele estava trabalhando no hospital, no leito de morte, literalmente, foi uma ópera que nós fizemos juntos. Que beleza. E ela teve a primeira apresentação, a Premiere Mundial, no Experimental Intermedia Foundation de Nova York, com Phil Block. Phil Block foi o curador naquele momento. Então, o René foi minha família. Quando morreu o Jacques Edouard, o filho dele, nossa, foi praticamente eu me tornei filho dele, vai. Quer dizer, eu ia sempre para a casa dele. Nós fazíamos uma série de coisas. O René e eu escrevi um livro sobre o René que eu acho que vale a pena ler. É um livro grande, assim, porque dá uma visão de todos esses projetos, né? E Hum, todo esse mundo que foi se gerando, enfim. Foi hum. quando ele morreu, eu decidi fazer, como eu fiz com o Karl Reuter também, enfim. A minha vida é dedicada às pessoas, né? Eu não posso deixar as pessoas morrerem assim. Tá Então certo. eu fico escrevendo, fazendo dedicatória, e tem gente que não entende, né? Fala assim, pô, peraí, o cara está dedicando isso, está fazendo a memória do outro, mas eu acho que isso é que é importante, a memória, principalmente no mundo que nós caminhamos desmaterializado e sem memória, né? Verdade. Ó, Vamos então, Emanuel, desculpe agora interromper, vamos aproveitar que nós estamos chegando na hora, só para a gente iniciar, mas já está aí gravando, acho que já tá valendo para quem está aí presente, eu pelo menos estou aí aproveitando bastante, acho que todos nós também. Mas eu queria pedir licença para você e para todos, né, para a gente dar então o início formal, para a gente tentar manter o horário direitinho. E lembrar que houve aproveitar, já que nós estamos falando aqui para quem estiver presente, depois eu retomo, houve um erro nos flyers colocaram a mesa dos grupos de pesquisa ao meio-dia, e na verdade ela começa às 2 horas, às 14 horas, ok? Junto com a mesa 2, 3 e 4. Bom, então feito essa ressalva também, depois a gente retoma. Então, eu vou pedir à professora Mirtes Marins, a Suzete Venturelli, querida Suzete, e eu aqui para darmos o início ao evento, né? E as boas-vindas ao Emanuel Pimenta, que depois a gente fala rapidinho dele, porque senão, se deixar o Emanuel, ele fica o dia inteiro contando, o que é uma verdadeira maravilha, né? Da gente poder contar com essa presença, a experiência e a vivência que o Emanuel ele pode trazer para a gente também. Então, mas agora vamos então iniciar o nosso quinto DAT, é o evento que já está na quinta edição, onde a gente vem trazer, tem trazido pensadores, artistas, críticos sobre as questões das, das novas tecnologias, dessas novas mídias no nosso presente. Então, inicio dando boas-vindas a todos e convidando a professora Mirtz e a professora Suzete para se manifestarem também. Mirtes? Oi. Pensamos a mesma coisa. Bom, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui na sala. Fiquei feliz, muitos alunos, uma querida, que é a Cris, aqui, do seu estilo, né, Cris? E quero agradecer, quero começar agradecendo Gilberto e Suzete pelo evento maravilhoso, quinta edição. Falei ontem com o Gil sobre o Retina, nós temos que publicar esse material, porque é um material assim histórico, né? Então, quero agradecer particularmente a vocês, a presença de todos. E, Emanuel, muito feliz de poder te ouvir, muito grata pelo seu aceite e
Vamos dar início, então, aos trabalhos, não é, Suzete? Agora é com você. Eu também queria agradecer muito a presença de todos, Emanuel. Nossa, para mim é uma honra te ouvir. Eu quero todos os seus livros que você escreveu. Eu vou procurar aqui, vou atrás. Queria agradecer também a presença da Iliana Hernandes, da Colômbia, da Cris, né, também aqui da Val, lá do Pará, e os alunos que estão aqui, não é? O Jack, quem mais está? Tem os alunos, Fábio, né, Daniel, então, super obrigada com a presença de todos, e a gente vai fazer um esforço, né, Gil, de trazer alguns palestrantes no próximo ano presencialmente. Não, a Esperemos gente que ano que vem isso seja presencial, que assim a gente possa é, celebrar a presença também, né? Esse ano não deu, mas nós vamos é, fazer um esforço grande, maior ainda, para é, que todos estejamos né, a fisicamente. minha ser a coordenadora do curso. Então, vamos lá. Super obrigada e boa apresentação. Vai ser um sucesso e a gente vai publicar, né, Gil? Fala. Vamos publicar todos os trabalhos também. Vai ser um prazer enorme. Nós vamos publicar no DAT, que é o nosso periódico, é o nosso journal, né? Então lá nós vamos colocar o material. Então, queria começar apresentando de maneira bastante breve. Nós já estávamos tendo uma palhinha da fala do Emanuel Dimas de Melo Pimenta, que ele é músico, arquiteto e artista multimídia. As suas obras têm sido incluídas em coleções de arte e têm sido reconhecido por instituições como o Whitney Museum of American Art de Nova York, o Ars Aevi Contemporary Art Museum, Bienal de Veneza, Kunsthaus Zurich, a Bibliothèque Nationale de Paris, o MART, Modern Art Museum of Rovereto e Trento, entre outros. Emanuel Pimenta desenvolve música, arquitetura e projetos urbanos usando a realidade virtual e as tecnologias do ciberespaço. Os concertos de música integram a arte visual, são realizados em vários países, são também realizados nos últimos 20 anos, como o seu concerto na Bienal de Arte de São Paulo em 1985, com John Cage, Francesco Clemente, Sandro Chia e Robert Rauschenberg. Emanuel, uma vez mais, obrigado. Agora é com você, por favor. Bom, muito obrigado. É um grande prazer e até uma emoção estar aqui com vocês. Eu nasci em São Paulo, né? E há cerca de 40 anos eu estou fora do Brasil. Então, estar com vocês é estar com uma parte da minha alma. Eu agradeço muito as palavras do Gilberto, e da Mirtes, da Suzete, muito obrigado. Conheci o Gilberto em 1995, numa exposição no MAC, que eu participei também. O Gabriel Borba, meu irmão, estava lá, o Estelar, o Fred Forrest, enfim, no meu ponto de vista, foi um marco muito importante. E há aqui aquelas coisas, como é que eu posso, cósmicas, né? Quando quando o Gilberto me convidou, eu logo pensei uma coisa, sem falar com ele. Eu falei assim, não, pera um pouquinho. Nós estamos aqui na Europa ameaçados com bomba atômica, na nossa cabeça. Aí tem violência de tudo quanto é lado, guerra daqui, guerra de lá. Todos os lugares no mundo, nós temos vivido uma situação sombria, tempos sombrios, né? E nós que trabalhamos com o pensamento, nós temos um dever de, de continuar trabalhando, de fazer as coisas, né, nesse mundo. Então eu pensei, bom, eu não vou falar nada sobre mim, mas eu vou falar sobre um projeto que eu acho que é muito interessante, está fazendo 20 anos este ano, que eu criei na Costa Amalfitana. E eu acho que vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer. Eu vou colocar as imagens, que vai tornar mais claro o, o que eu digo. Quer ver? Bom, o projeto se chama Lotopia, foi criado em 2004, e é uma academia de artes, ciências, letras, filosofia e música.
Bom, e eu vou contar rapidamente a história, vou falando, né, o que que acontece, né? Em 2003, eu fiz uma grande mostra, foi a mostra de inauguração do setor internacional do Museu MART, em Rovereto e Trento, que é o mais importante museu do modernismo mundial, por exemplo, o futurismo italiano está todo lá. E é um projeto do Mário Botta, e eu fiz a inauguração com uma mostra minha do setor internacional. Foi um grande evento, porque não foi apenas a mostra, em mais de 2.000 metros quadrados, mas também foi um concerto, enfim, concertos e encontros. Foi um grande evento. Essa foi uma das imagens da mostra, de uma das salas, e era também, a exposição não era apenas das obras, mas também de perfumes. Quem fez a curadoria desse trabalho foi a baronesa Lucrezia de Domizio Durini, com quem eu trabalhei, colaboramos em projetos mútuos desde 1990. E ela foi uma das principais parceiras do Joseph Beuys. Então, por exemplo, com ela eu ajudei a fazer o Museu Joseph Beuys na Itália, que é o único existente no mundo até hoje, né? E assim por diante. E ela foi a curadora dessa mostra. Bom, aqui tem uma outra imagem, só para dar uma ideia. Foi uma mostra muito interessante. Bom, muito bem. Aí, dois caras em Nápoles falando assim, não, nós temos que ver essa mostra que está inaugurando um grande museu, um setor internacional, e saíram de carro para o Rovereto, que é onde tem esse museu, o MART. É, eles são Pepe Morra, vocês devem conhecer, um grande conhecedor de arte, criou dois museus em Nápoles, e o Alberto Del Genio, que é um cientista, um médico e um grande, grande conhecedor de arqueologia, de arte barroca napolitana e de arte contemporânea. É um grande conhecedor. Eles tomaram o carro e foram lá. Quando chegaram lá, queriam me conhecer, mas eu já não estava mais lá. Bom, então o Pepe conhecia a baronesa Durini. Tudo isso vocês vão ver o sentido que faz no final da história. Então ele telefonou para a baronesa e falou: olha, nós queríamos conhecer o Emanuel e tudo mais, tal, não sei o quê. E ela falou: vocês venham aqui. E aí nós conversamos. O aqui é nas montanhas entre Roma e Pescara, numa aldeia do ano 1000, onde eu tenho uma pequena casa do ano 1000, que o interior é todo contemporâneo e a parte de fora tem 1000 anos, né? Que se chama Casa della Música, que é uma casa-museu, uma pequena casa-museu, enfim, é aberta a quem for lá. E a aldeia é exatamente essa que vocês estão vendo, onde viveu o Joseph Beuys. O Beuys morou lá. E, enfim, aí eu ajudei a transformar essa aldeia num dos mais importantes museus de arte contemporânea ao ar livre do mundo. Então, você anda pela aldeia de 1000 anos e arte contemporânea, a baronesa comprou, sabe, essas casas muito antigas, de 800 anos, 900 anos, embaixo tinha um buraco que era onde se colocavam os animais, né? Então ela comprou só os buracos e transformou em vitrines. E foi convidando artistas do mundo inteiro, e é uma coisa fabulosa. Então ela foi lá. Aqui está uma visão da aldeia, aqui dentro da casa, né? É uma casa pequena. Ok. Aí o Alberto Del Genio e o Pepe foram lá e me convidaram para ir para Nápoles. E a minha família italiana é de Salerno, que é perto de Nápoles, muito perto. Então, eu conhecia Nápoles de criança, né? E aquilo também foi uma emoção para mim, estar ali e tal. E o Alberto, nesse momento, falou assim: não, Emanuel, nós vamos ter aqui um grande encontro internacional de medicina,
E eu sou também pesquisador de neurologia há mais de 40 anos, e tenho vários livros sobre neurologia, neuroestética, que é basicamente o que eu trabalho. E então ele falou: olha, tem tudo a ver, nós queremos que você fizesse aqui uma obra. E o encontro tinha um budget, né? Eles tinham algum dinheiro que dava para alugar o equipamento, fazer as coisas, e conseguiram para mim a Chiesa de San Marcellino, que é uma igreja do século XVIII. Aliás, século XVII, mas parte da decoração interna foi feita em século XVIII. E a igreja ficou toda para mim. E eu adorei, né? Eu não disse não. Então, o que que eu fiz? Eu espalhei uma série de telas onde imagens que eu trabalhei digitalmente sobre o século XX que nós vivemos, que é aquilo lá em 2003, nós estamos no encerramento do século XX, né? E fiz um concerto que se chama Diálogo entre Marcel Duchamp e Josquin des Prez. Bom, Josquin des Prez foi um dos grandes compositores da história da música ocidental. E a última composição dele foi Missa Pan de Língua, que eu aconselho a todos a ouvir. Tem gravações, eu acho que agora no YouTube, por exemplo, e ele próprio não chegou a ouvir a realização dessa peça. Então, como é que acontece? Eu vou falar rápido, senão não vai dar tempo, né? Eu peguei uma fala do Marcel Duchamp de 1900 nos anos 30, anos 20, e eu sou programador também. Então eu consegui fragmentar toda a fala dele em fonemas, quase fonemas e não fonemas. Então aquilo foi consegui fazer uma explosão da fala dele. E criei um outro programa para reagrupar essas partículas de som de maneira a formar alguma coisa que nós não sabemos, né? É uma surpresa, né? E é surpreendente, porque em muitos momentos nós temos a sensação de ele estar falando um discurso coerente, né? Bom, isso foi uma das vozes. A outra voz foi a Missa Pan de Língua, que eu fiz algo semelhante, mas aí eu fui trabalhando todos os compassos e recombinando os compassos, e também com inteligência artificial, né, que hoje todo mundo fala. Eu trabalho com isso desde os anos 70, ou seja, os processos de decisão, mas sem que sejam a substituição do ser humano, como um instrumento de criatividade. Eu estava conversando com um amigo meu, que foi presidente dos laboratórios de inteligência artificial de Yale, e eu falei para ele: olha, no meu ponto de vista, o que vocês estão fazendo é um absurdo, porque vocês estão criando instrumentos para substituir o humano. E quando nós deixamos de trabalhar, o nosso cérebro acaba, né? Quer dizer, nós vamos diminuindo aquilo que nós chamamos de inteligência. Então, eu sempre trabalhei com inteligência artificial, mas no sentido de ser uma ferramenta criativa e não uma substituição do humano. A terceira voz desse concerto foi a captação de transmissões de ondas curtas, que naquela época ainda existia, como a voz do planeta. O que o planeta estava falando naquele momento? E a quarta, essa foi a terceira voz, a quarta voz era ao som de cordas vocais de uma pessoa. Como se nós fizéssemos assim um contínuo, né, que dava uma base para todo a coisa. Foi muito interessante, porque as imagens elas iam se alterando com morphing e dava uma sensação assim incrível, né? Porque você viajava na história do século XX e em contraposição a esse espetacular espaço da igreja. Aqui está eu, né? Era bonito e não sabia. O Alberto Deugênio, aliás, eu tenho que falar aqui uma palavra. Tudo isso foi porque vocês vão ver a partir de agora, foi graças a ele.
o Alberto Deugênio é uma pessoa maravilhosa, para além da grande cultura e generosidade, é uma pessoa espetacular. E eu falo aqui uma palavrinha em italiano porque é capaz de ele estar ouvindo lá da Itália, né? Mio carissimo Alberto, tu sei qui, con noi. Ti ringrazio de cuore tutto. Dopo ti parliamo. Pronto. Era a minha mensagem para ele, coitado. Ele está do outro lado do mundo. E o Alberto me convidou, falou: Emanuel, eu queria te convidar. Eu tenho a concessão de um pedaço de terra aqui, entre Positano e Sorrento, na Costa Amalfitana, que é o lugar descrito por Homero onde Ulisses se encontrou com as sereias. Uau! E eu acho que a gente tem que fazer um projeto lá e eu queria que você fizesse esse projeto. Eu falei, ótimo. Só que tem um problema, não tem um tostão, não tem dinheiro, né? Aliás, eu acho que isso todos nós estamos acostumados a ouvir, né? No mundo é uma doença mundial, né? Aí eu falei, olha, Alberto, se eu não tiver que gastar, vou pôr do meu, porque eu também não tinha, né? Quer dizer, tudo bem, mas não tem apoio de Estado, não tem nada, absolutamente nada. Não, a ideia é cada um colaborar. E ele foi uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Então, para esse primeiro, nós decidimos fazer um primeiro evento. Eu que passei a dirigir isso, né, tudo, vocês vão ver. E aí, como uma questão de correção, eu convidei a baronessa para ser uma co-curadora, né? Porque ela é que nos tinha feito o contato e é uma amiga de tantos anos, né? Bom, então é assim, para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo Nápoles. Aí, lá em cima, para cima de Módena, de Bolonha, tá? E para cima de Veneza, tá Rovereto. Eles pegaram o carro de Nápoles, vocês estão vendo, e foram lá, cerca de 1.000 quilômetros. Aqui, a Baía de Nápoles. Então, vocês estão vendo a ilha de Capri. Eu vou fazer um zoom. Sorrento, Positano, Capri. Essa ponta de terra se chama Punta Campanella. E é essa ponta de terra que foi concedida a ele. O Alberto Del Genio é um professor conhecido no mundo inteiro, medalha de ouro da Academia de Medicina dos Estados Unidos, enfim, é uma pessoa com grande reconhecimento. Fazendo aqui mais um zoom, nós temos a Ilha de Capri, nós temos a Punta Campanella, que aqui já dá para se ler. Bom, o acesso lá é muito difícil, não dá para ir de carro. As pessoas têm que ir a pé. E, às vezes, o Alberto consegue um carrinho muito pequenininho que nos leva lá, vocês vão ver. Bom, então, nós chamamos o projeto, quem criou o nome foi a Luciana, a minha dona, que é Holotopia, de Holos Topos. Holos, que significa tudo, universo, e topos é o lugar. E aqui nós assumimos uma coisa que eu tenho sempre defendido, a arte como crítica da cultura no seu modus operandi. Crítica do indo-europeu crei, que significava peneira, selecionar, distinguir. Portanto, crítica no sentido de revelação daquilo que nós somos, de quem nós somos. Não importa. Essa crítica pode surgir na forma de sons, na forma de cinema, na forma de letras, não importa. É uma revelação daquilo que nós somos. Esse é o sentido fundamental da arte que surgiu exatamente na Grécia Antiga e depois no Renascimento, né? Não é arte como decoração, como ilustração, como propaganda, não, nada disso, isso não existe. A arte, no seu sentido fundamental, é a revelação, é a consciência. E, portanto, ela implica diversidade, né? E que etimologicamente significa se voltar-se para diferentes coisas. E isso é muito interessante, porque somente a diferença produz a consciência. Essa frase, somente a diferença produz a consciência, é uma frase dos Vedas indianos, de há cerca de 5.000 anos. Portanto, um todo, um universo, apenas pode acontecer com a diversidade.
Aqui nós temos o Pepe Morra e a Baronesa Durini, em 2003. O Pepe é um amor de pessoa, uma simpatia. Quando vocês forem a Nápoles, tem que conhecer os museus dele e tudo. E aqui está o Alberto, a Baronesa e eu. E Capri atrás. Essa é uma foto tirada em 2003 de um ponto fundamental lá da Punta Campanella, desse momento da coisa. Bom, e para o primeiro evento, eu convidei duas personalidades, o Phil Niblock, que nós vamos ver já já, e o Takehisa Kozuki. Eu e o Kozuki tocamos juntos durante mais de 15 anos. O Kozuki já faleceu, infelizmente, e ele foi um dos formadores do grupo Fluxus com Maciunas no início dos anos 60. Sujeito fantástico. Tocava com o John Cage também. O John nos apresentou. Ele foi diretor da Cunningham Dance Company por muitos anos. Éramos irmãos. Mas ele ficou doente logo, imediatamente, quando eu convidei para ir aí. Então, nós resolvemos não convidar outra pessoa para colocar no lugar dele, mas fazer uma homenagem a ele. E assim foi feito. Esse é o Renzo Thierry. É um artista que ninguém conhece aqui. Tenho certeza que ninguém conhece. Porque há artistas que passam a viver mais no silêncio, né? E ele mora nas montanhas na Itália. É um amor, é um irmão. Ele trabalha as diferentes qualidades dos minerais e a memória. Então, a obra dele é uma obra muito interessante, escultórica, e essa é uma das peças dele, que tem sempre uma reflexão sobre a cultura e sobre a pedra ou os minerais, que são interconectores temporais por excelência. Aqui é o Pepe fazendo uma pasta para nós. O Pepe é um grande cozinheiro, eu também sou, eu cozinho sempre direto. Um dia, se vocês quiserem, uma próxima vez, quando eu estiver no Brasil, a gente faz um encontro aí, eu cozinho para todo mundo. Eu adoro cozinhar para as pessoas, para os meus amigos. Quem cozinha em casa sou eu, e o Pepe também. O Alberto também cozinha, mas não tão bem quanto o Pepe. Bom, e aqui está a Ponta Campanella. Então, vocês veem essa ponta e vocês veem lá em cima um quadradinho, que é uma torre do século XVII, 1623, se eu não estou em erro. Enfim. E aqui o único caminho, né, para chegar lá, nesse caso nós estávamos num carrinho bem pequeno, microcarro, um automóvel não pode passar aqui, como vocês veem, então é muito difícil o acesso. E aqui é a torre. E essa torre foi transformada numa espécie de lugar da arte e do pensamento. Então, vocês vão ver aqui para frente, eu vou passar o primeiro evento, as imagens e tal, e depois as obras de arte que tiveram lá. Então, as pessoas podem ir lá, é aberto, não é? Quer dizer, é grátis, não tem dinheiro aqui. Infelizmente, né? Porque às vezes faz jeito, né? Olha, aqui é a vista da torre, lá de cima da torre, para Capri. Só para vocês terem uma ideia, porque eu mostrei no mapa. Então, foi aqui que Ulisses se encontrou com as sereias. Tem uma história das sereias que é muito interessante, mas eu deixo depois. Se vocês quiserem, eu envio um texto disso que eu estou falando, porque eu sempre escrevo antes de falar. Aqui o Alberto Capri ao fundo, a torre, e aqui o Phil Block. Bom, Phil Block, ele foi o diretor mais importante da Experimental Intermedia Foundation, Nova York. Um irmão, nós trabalhamos juntos de 1992 até a morte dele neste ano, agora. É amanhã? Oi? Bom, não, alguém estava com o telefone aberto, o microfone aberto. Bom, e ele foi um dos criadores da música minimalista, da minimal music, com o Lamont Young, o Terry Riley e ele. Bom, então, a história é assim, ele era fotógrafo muito jovem, nos anos 50,
e fotografou todo mundo do jazz. Que vocês possam imaginar, Thelonious Monk, Duke Ellington, enfim, todo mundo, todo o universo do jazz. E nessa época, no final dos anos 50, o Terry Riley, que estudava com John Cage, criou o primeiro movimento de música minimalista na Califórnia. Logo depois, no começo dos anos 60, surgiu o Terry Riley. E logo depois, o Phil muda completamente do mundo da fotografia e cria uma terceira visão da música minimalista, que é a drone music, a música drone, que basicamente são nuvens complexas de frequências que cada um vai tecendo na sua mente. Então, é um trabalho muito interessante. E ele teve um trabalho formidável no cinema e nas artes plásticas também. E era uma pessoa deliciosa. Ó, ele nunca tinha dado de barco na vida. Eu era bonitinho, né? Isso em 2004, no primeiro evento. E então eu falei com o Alberto e nós conseguimos um senhor que tinha um barco e foi a primeira vez que ele andou de barco na vida. Aqui o Phil e o Lino Federico. Lino Federico é o assistente da baronesa, que também é meu assistente nessa aldeia, né? E nós estamos juntos também há 30 anos, uma coisa do gênero. Essa é uma cena de um dos filmes do Phil, que ele filmou no mundo inteiro, no Brasil, na China, em todo mundo, que é sobre os movimentos do corpo humano no trabalho. É interessantíssimo, o filme tem várias horas e é fantástico, fantástico. Enfim, aqui uma visão da torre, é o Phil e a esposa dele, a Catherine. Agora me fugiu. A velhice faz isso. Que é uma querida amiga também, e é uma grande artista intermídia. Aqui o Marcos Novak, que seguramente vocês conhecem, e ele também estava lá, eu convidei para. Ele é um querido amigo, também arquiteto, enfim. Esse é um dos trabalhos do Marcos, que eh, indica o conceito de arquitetura líquida. Aqui, o Máximo Donat. Máximo Donat é um grande trompetista de jazz, grande trompetista, e um grande filósofo do vinho. Como eu também escrevi um livro sobre neurologia, filosofia e vinho, bom, há uma identidade aqui, mas eu gosto muito. Nós não temos competição, né? Que nós somos muito amigos. Ele mora em Veneza. Aqui nós temos a Suzy Georgiades, que é uma soprano brasileira fantástica, de Porto Alegre. E o Humberto Petrin, que está à frente dela, que está essa camisa cheia de estampas, que é um músico de jazz incrível, que eu poderia dizer que é uma espécie de Keith Jarrett da Itália. E atrás dele está o Rolando Bellini, que é considerado talvez o mais importante especialista em Michelangelo da Itália. Todos eles, foi pago, vai? Todos eles foram lá para fazer alguma coisa, tocar, mostrar os trabalhos, interagir, fazer uma série de coisas. Aqui, na torre, nós transformamos a torre num grande lugar de projeção. Aqui é o Leonello Tarabella, que é um dos pesquisadores mais importantes da eletrônica e da música contemporânea em Pisa, e também é um grande saxofonista, e o Marcos. Marcos também é músico. Marcos não é apenas arquiteto. Aqui eu e o Marcos, aqui o Rolando Bellini, e aqui nós temos o Leonello Tarabella, que é o primeiro aqui, e nós temos Dino de Paulo, que é um grande fotógrafo, genial, mas principalmente de espaços sagrados na Itália. Fantástico. Aqui, Ezio Gentini, que é talvez o mais importante chocolatier da Itália. E ele faz comida como obra de arte. Então, é uma obra efêmera, mas eu tenho na minha coleção algumas obras dele que estou guardando lá, não sei o que vai acontecer.
Aqui o Gino, de Paulo. Aqui Marco Cardini, que é um artista que trabalha com inteligência artificial, com eletrônica e tudo mais, e sempre sobre o movimento do corpo. Como que acontece os nossos movimentos com a desmaterialização do mundo do universo material, né? Da cultura material? Daqui uma das obras dele, que são dinâmicas, né? Elas acontecem em tempo real. Aqui Aldo Roda, que é um poeta, arquiteto e artista, e um dos grandes especialistas em Rudolf Steiner. Ele é um estudioso da obra do Rudolf Steiner e ele trabalha sobre um questionamento do pensamento, o que nós acreditamos ou deixamos de acreditar e coisas do gênero. Essa é uma das obras dele. Aqui o Leonardo Tarabella vendo lá o sistema dele. Aqui a obra que o Renzo Thierry, lembra do Renzo que nós vimos lá no início, deixou na Punta Campanella, que é a pedra e o petróleo. E as questões aqui não são questões políticas no sentido de uma determinada ideia fechada. Não, são questionamentos abertos, né? Aqui o Máximo Donar no trompete e o Leonello no sax treinando, né? Ou ensaiando. E aqui foi feito também uma parte da obra do Beuys, das 7.000 carvalhos. Então, nós plantamos, todos nós nos juntamos para plantar um carvalho. Deu um trabalho danado. Aqui sou eu, o Marcos Novak e o Saverio Mono. Saverio Mono é um querido amigo, era o diretor da Trienal de Milão e é um sociólogo, um filósofo e um dos grandes conhecedores da obra do John Cage. É um grande mestre e um grande querido amigo. Bom, e aqui a partitura musical do meu concerto, que eu apresentei em Premiere Mundial, lá, naquele momento, 2004, que é Dr. Jekyll and Mr. X, não é Mr. Hyde, Mr. X. É uma peça musical feita também como trilha sonora do primeiro filme do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, do Ruben Mamoulian, em 1930 e qualquer coisa, deixa eu ver aqui. Não importa. E que é 1931. E que também contou com um filme experimental. Então, nós tivemos a projeção do filme antigo, de 31, o concerto, e também a projeção do filme experimental. O outro era muito maior, né, com quase 2 horas, e o filme experimental tinha 40 minutos, enfim. E é sobre isso que nós assistimos no mundo. Como é que a humanidade ela pode ser tão genial, com mentes brilhantes, né? Cientistas, artistas, pensadores, pessoas maravilhosas em todos os sentidos, e, ao mesmo tempo, abrigar bandidos, criminosos, os mais terríveis. E eles caminham junto naquilo que a gente chama de humanidade, né? Então, era uma reflexão sobre isso. É muito interessante o filme. Um dia eu talvez passe aqui no Brasil. Bom, então é assim. Aí acabou, quer dizer, até aqui foi aquele primeiro evento, porque senão não dá para fazer tudo, né? Nós já estamos 10h30 agora. E a partir daí, quer dizer, a participação da baronesa Durini acabou, né? Porque era uma co-curadoria, e dentro daquela torre nós começamos a ter a presença de obras de arte de vários, mas assim, uma diversidade muito grande aqui. Andy Warhol, e uma peça dele, de 1981, se eu não estou em erro, que é o Vesúvio, Explosão do Vesúvio, né? Aqui, Dove Bradshaw, que esteve lá, e também uma queridíssima amiga. Ela era casada com o William Anastasi, que vocês seguramente conhecem, e eles eram meus irmãos em Nova York. Eu morei em Nova York, entre a Suíça e Nova York e Lisboa, durante 35 anos. É uma artista incrível. Ela trabalha com a metamorfose dos metais.
Então, esse é um quadro dela, por exemplo, que está mudando muito lentamente ao longo do tempo. É uma estudiosa, né? Aqui, o Hermann Nietzsche, que vocês seguramente conhecem, trabalha o sagrado como o sangue, né? Ele era, já faleceu, muito, muito amigo do Pepe Morra e fez um trabalho fabuloso. Aqui uma obra do John Cage, que faz parte da minha coleção, também foi lá. Isso daqui é uma obra do Beuys, que está no Kunsthaus Zurique e que também esteve lá. Aqui o William Anastasi. E o William Anastasi, o trabalho dele era sobre o movimento, as transformações do mundo através, a metamorfose do mundo através do movimento. Então, por exemplo, esse daqui é um dos trabalhos muito famosos dele, que é os desenhos do metrô. Ele entrava no metrô e captava os movimentos que nós não percebemos e transformava em quadros. Aqui uma obra muito conhecida que também estava lá, que é do Nanjun Paik. E em 2011 eu fiz a apresentação do meu projeto Kairos, que é um satélite todo feito com tecidos. É muito interessante. Aqui um desenho, uma outra visão dele. E é um projeto para paz mundial. Por quê? Kairos, há três conceitos de tempo na antiga Grécia: Aion, Cronos e Kairos. Aion é a sensação de qualidade que nós temos em relação ao tempo. Cronos é isso que a gente sabe, uma coisa depois da outra. E Kairos é quando nós temos uma visão geral sobre um conjunto de coisas. Como por exemplo, nós falamos o Egito antigo, Roma antiga, qualquer coisa. Ou quando nós estamos no espaço e olhamos o planeta Terra. E aí nós temos a consciência daquele universo. E quando nós temos a consciência daquele universo, a guerra não tem mais sentido, né? Acaba, porque nós fazemos parte do todo. Então, essa era a ideia fundamental. Aqui outra imagem. E ele foi lançado no Streaming Museum de Nova York, que é um museu criado pela compositora Nina Colozzi, também artista e curadora, que transforma, até hoje, as, todas as principais praças do mundo, né? Em Nova York, Giza, em Tóquio, a Piazza de Milão, enfim, todas Alô? as praças, Oi? todos os, os Não, não esqueço, não. Daqui eu placares, né? vou umas 11 horas. Opa, tem alguém que Amém? está. Eu acho que o Nelson está com o Tá, telefone tô aberto. tentando ver o Zoom aqui para. Ô, Nelson, desliga o microfone. Bom, todas essas praças, né, ou lugares têm esses placares luminosos. E ela conseguiu juntar todos, até mesmo no Polo Sul, para transformar, num determinado momento, durante 1, 2, 5 horas, aquele espaço num museu integrado no planeta Terra. Foi também apresentado simultaneamente na Casa das Rosas, no Robotarium, que é um centro de arte e robótica em Lisboa, e na Costa Amalfitana aqui. Então, só dar uma ideia, para além dos filmes, para além de tudo, né, desse projeto, a torre foi toda coberta de desenhos, todas as paredes foram cobertas. Então, as pessoas eram convidadas a entrar lá e mergulhar um pouco naquele universo. Bom, aí em 2019, nós fizemos a celebração dos 100 anos do Merce Cunningham. Eu fui compositor para ir com ele, né, durante muito tempo, 35 anos, até hoje, enfim. Mas quando ele faleceu, em 2009, nós éramos muito, muito amigos, viajamos o mundo inteiro. Ok, aqui as pessoas assistiam um concerto, e aqui eu sou flautista, né? Então, eu e a soprano Anna Spasic, que ela nasceu na Sérvia, é também italiana, uma grande soprano, cantando uma área de John Cage. Enfim.
Aqui é o fim da brincadeira. Então, eu queria que vocês separassem o seguinte: tudo nesse projeto é amizade, é o amor. A palavra amor e também amizade vem do indo-europeu, da letra M, que significava ligação entre as pessoas. Tudo lá é muito simples. O vinho que vocês estão vendo no copo é do agricultor. Tudo é feito lá. Não é, as pessoas são muito simples e muito amigas, né? Aqui é um pôr do sol, lá, que é muito bonito. Aqui é a torre, no final de tarde. Eu e o Alberto, em 2008, portanto, há cerca de 15 anos. E aí, assim, neste ano de 2024, nos dias 19 e 20 de julho, nós vamos fazer um grande evento para a celebração também da chegada do ser humano na Lua. Então, basicamente, vai ter assim, eu estou fazendo uma síntese aqui, eu, o Máximo Pica Chamar, que é um filósofo, arquiteto, uma pessoa fabulosa, o Nino Russo, que é uma das pessoas mais importantes do sistema aeroespacial italiano, o Marco Rapattoni, que está fazendo anos hoje, e Marco, se sei qui, un bacione, felice compleanno, que é um pianista do nível da Marta Argerich, do Nelson Freire, é um grande pianista. Nós vamos ter outras pessoas também, e vamos ter 2 concertos e 2 filmes meus em premiere mundial. Um, que é um Requiem para o William Anastasi, filme e música, e o outro que é um Requiem para o Filme Block, que é filme e música também, e os 2 que estiveram na Holotopia. E tudo vai acontecer simultaneamente no White Box, em Nova York, que é uma galeria muito interessante. Enfim, nós temos a questão da amizade, do amor, e nós temos uma questão fundamental aqui. Desde o primeiro momento, um dos objetivos nossos foi criar um momento de transdisciplinaridade, não de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade e multidisciplinaridade foram muito comuns após, principalmente depois ou durante a Segunda Guerra Mundial, com o Projeto Manhattan e tudo. Mas em 1970, Jean Piaget lança o conceito, a ideia de transdisciplinaridade. E a diferença fundamental é a seguinte: enquanto que na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade, uns falam dos outros, então, por exemplo, pode um físico falar de música, um escritor falar de artes plásticas e assim por diante, na transdisciplinaridade não é isso que acontece. Cada um fala o seu universo e partilha. E os outros interpretam e vão resgatar desse universo específico as ideias para os seus próprios universos. Então, é muito interessante, é muito mais dinâmico e muito mais interessante, no meu ponto de vista. E quem resgatou essa ideia, esse conceito do Piaget, foi o físico quântico Basarab Nicolescu, um querido amigo, que estava nos nossos encontros de Locarno, na Suíça, e ele que resgatou toda a obra em torno disso e tal. E ele diz o seguinte, né, que há 3 postulados metodológicos para a transdisciplinaridade: a existência de diferentes dimensões de realidade, a lógica do terceiro incluído, não excluído, e a complexidade. O primeiro, é claro, a lógica do terceiro incluído, para quem não conhece matemática e lógica, ela foi um princípio lógico criado por um físico romeno-francês chamado Stéphane Lupasco, que diz o seguinte, que a realidade ela não é excludente apenas, mas ela é inclusiva. Ela tem esses 2 aspectos que são paradoxais. E vale lembrar aqui que a palavra paradoxal do grego não significa contraditório, mas sim para, que é lado a lado, doxa, ideias lado a lado. E a complexidade. Bom, eu ainda tenho 2 minutos. Não estou brincando. Eu sou muito brincalhão, hein? Não quero que me levem a mal. Mas, enfim, é isso. Eu achei que contar.
contar a história desse projeto, eu achei que tinha tudo a ver com o mundo que nós estamos vivendo hoje, no planeta, de uma forma geral, e com o trabalho de todos vocês, que tantas vezes têm que enfrentar tantas dificuldades, né? Então, é uma homenagem a vocês todos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Emanuel. Eu pedi para você tirar essa visualização de tela, por favor. Lógico. Se você tirar o... Eu queria agradecer imensamente você por essa palestra, por essa fala lindíssima, por esse mergulho nesse seu universo transdisciplinar. É um universo de amor, né? Que traz a ligação entre as pessoas, né? O local, o global, e de forma extremamente inclusiva. Foi assim um prazer enorme tê-lo aqui conosco, né? E Meu, estamos tendo aqui, ó, maravilha. Espero que você possa trazer um texto, né, para que a gente publique isso, porque isso com certeza isso foi gravado, vai ficar disponível também. A gente sabe da qualidade desse seu trabalho, há quantos anos você vem mexendo com tantas pessoas em tantos campos, né, de maneira dinâmica, mas sempre aberto e de forma, eu acho que amor é uma palavra que casa muito bem com o seu trabalho também, né? Ela é transdisciplinar e amoroso. E é sempre um prazer te ver, te ouvir, né? E acho que obrigado. você começou brindando de maneira excepcional esse nosso encontro aqui. Então, agora eu passo a Muito, palavra para a Suzete e a Mirth, se quiserem fazer mais alguma colocação. Super obrigada, Emanuel. Fiquei assim encantada com todo assim o seu percurso, não é? Enfim, a sua vida maravilhosa. Eu tenho uma questão bem específica sobre neuroestética. Você podia desenvolver um pouco essa ideia? o maior prazer. É assim, eu comecei a trabalhar com neuroestética no começo dos anos 80. Naquela altura, eu estudava filosofia e mergulhei com tudo em Charles Sanders Peirce. Durante muitos anos, até hoje, eu estudo Peirce. Mas chegou um determinado momento que eu fui obrigado a entrar no mundo da neurologia. Então, eu escrevi para o Gerald Edelman, que foi um prêmio Nobel, que é responsável pela ideia da formação de complexos neuronais especializados através da seleção natural. E o Edelman foi um amor de pessoa, eu nem esperava a resposta, não, prêmio Nobel e tal, e me escreveu e me passou uma bibliografia incrível e passou a me orientar. Ora, eu naquela altura, eu já dizia, o meu trabalho, a minha tese nessa área, qual era? É que quando nós percebemos alguma coisa, e quando nós temos os processos cognitivos, né, que elaboram, que nos levam à compreensão desses sistemas, nós estamos produzindo ao mesmo tempo nuvens sinápticas com pontos gravitacionais. Eu escrevi muito sobre isso. O primeiro paper que eu publiquei sobre isso, pela Academia de Ciências da Hungria, de Budapeste, foi em 1987, 88, se eu não me engano. E que era mesmo os padrões sinápticos, né, que se chamava. E isso tinha muito a ver, eu já tinha desenvolvido isso, tinha muito a ver com o conceito do Edelman de formação de complexos neuronais. Bom, quando nós temos um conjunto, um sistema especializado ao nível sináptico, nós criamos momentos, falando em termos matemáticos, momentos de atração. Isso é a base da neuroplasticidade. E é o que eu trabalho. Ok. Dou dois exemplos rápidos. No ano 2000, a Ellen Maguire, que é uma grande neurologista inglesa, conseguiu um feito maravilhoso. Ela conseguiu fazer uma tomografia computadorizada no cérebro de todos os motoristas de táxi de Londres. E conseguiu comparar essas tomografias com os cérebros
de não motoristas de táxi, né? O que ela descobriu? Que o hipocampo nos motoristas de táxi, embora todos nós nascemos com o hipocampo semelhante, eram muito maiores do que os não motoristas de táxi. Eu sou flautista, né? Então, as áreas motoras do cérebro para as minhas mãos, como eu estou colocando aqui, elas são... Você é flautista? Não, né? Então, são totalmente diferentes das suas. Os nossos neurônios estão se mexendo no cérebro graças aos glions. No ano de 2016, se eu não estou em erro, um outro neurologista inglês era viciado em heroína, mas viciado pesado, pesado. E ele decidiu um dia cortar, e conseguiu cortar completamente com o uso da heroína. Mas antes de ele fazer isso, ele teve a clara evidência de fazer uma tomografia no cérebro dele. E depois de um ano, ele fez outra. Se você vir as duas tomografias, parecem cérebros completamente diferentes. Se você começar a estudar chinês, agora você não fala chinês, fala? Não, então, se você começar a estudar alguma coisa diferente, chinês, por exemplo, agora, daqui a um ano, certas áreas do seu cérebro vão estar diferentes em termos de forma, fisiológico. Então, eu estudo a transformação fisiológica dos nossos cérebros através da nossa percepção e cognição. Eu não faço a neuroestética que eu estabeleci como princípio de trabalho, não é o princípio do Baumgarten, que é o belo, o estudo do belo. Não tem nada a ver. É como nós percebemos o mundo, do aestheticos grego, da percepção sensorial. E como a transformação daquilo que nos forma também transforma aquilo que nós acreditamos. Por que que, em certos momentos, conceitos e como liberdade, como Estado de Direito têm valor, e em outros momentos históricos não? Quais são? E tudo isso está enfeixado na questão das nossas transformações, que são neuroestéticas. Eu consegui chegar lá ou não? Falei direitinho? Bom, obrigada. Acho que todo mundo aqui aproveitou, né? Acho que foi ótimo. Mirtz, você tem alguma questão que você queira trazer para o Emanuel? Não, eu não tenho, não. Acompanhei aqui com alguma dificuldade por causa da minha internet, mas essa última questão levantada pela Suzete, para mim, foi bastante importante, exatamente por causa das modificações históricas, né? Quer dizer, como conectar as transformações. Só um minuto que eu preciso desligar um dos equipamentos aqui. As questões históricas, a essas transformações, né, no campo das pessoas, né, Manuel? Acho que o teu trabalho mostrou muito isso. Me chamou a atenção que você ia mostrando relações pessoais, as fotografias das amizades, e no começo eu estava um pouco intrigada com isso, né? E acho que essa última questão, a forma como você respondeu, ela, num certo sentido, fecha esse arco, né? Te agradeço muito. Eu é que agradeço, né, do fundo do Então, coração. gente, eu vou agradecendo uma vez mais ao Emanuel Pimenta pela sua belíssima conferência. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco, Emanuel. E uma salva de palmas pedir para todos aí, para que a gente dê pelo... Viva! Parabéns. Nós precisamos de nos encontrar pessoalmente. Obrigado. Próxima vez vai ser pessoal. Obrigado. A gente faz uma Obrigada, festa. Emanuel, super. Tchau.